eu sabia que algo estava errado desde o momento em que recebi a mensagem no grupo da família. O título era Férias em Família, Tradição e Amor, Dois Corações Palmeira, mas aquilo tinha mais cara de emboscada do que de reunião afetuosa. No fundo, eu já pressentia: onde minha família está reunida, o caos está incluso no pacote, sem custo adicional. A mensagem foi enviada pela minha mãe, Dona Celina, uma mulher que consegue transformar qualquer almoço de domingo em um tribunal popular. Ao lado dela, sempre meu pai, seu Agenor, que só abre a boca para repetir as palavras da esposa com alguns segundos de delay, como se fosse um papagaio emocionalmente resignado. O plano era simples: vamos todos passar 10 dias na casa da tia Darlene, à beira-mar, para celebrarmos a união e renovarmos os laços. Só que entre emojis de conchas e palmeiras, havia um pequeno parágrafo, quase invisível, escrito no estilo letra miúda de contrato. Ah, e seria ótimo se você pudesse ajudar um pouco com as crianças, já que você está sozinha mesmo, né? Sozinha mesmo, né? Eu ouvi o eco dessas palavras até durante o banho. Como se meu status civil fosse uma espécie de crachá oficial que me tornasse automaticamente babá. Era como se minha vida tivesse um valor menor só porque não trazia o marido pendurado no braço nem filhos nos retratos da estante. Minha irmã, Natália, tem 3 filhos. 3. Eu a parabenizei uma vez pela coragem, mas agora acho que aquilo foi mais um pedido de socorro disfarçado de maternidade. Já meu irmão, Leandro, tem 2. 2 pequenos terremotos com nomes bíblicos e energia nuclear. E eu? Eu tenho paz. Ou melhor, tinha, até aquele convite disfarçado de missão militar chegar. Na mesma hora, escrevi no grupo: obrigada pelo convite. Eu irei, mas estarei de férias. Não cuidarei de criança nenhuma. Levarei meus livros, meu chapéu e minha rede. Boa sorte a todos. Silêncio. Nenhuma curtida. Nenhum kkk. Nenhum amém. No dia seguinte, minha mãe me ligou. Eu atendi já sabendo que seria um monólogo dramático digno de novela das 8. Então quer dizer que você vai, mas vai ficar olhando o mar enquanto seus sobrinhos precisam de ajuda? Disse ela, com aquela voz entre ofendida e passivo-agressiva. Exato, mãe. Eu preciso descansar. Não é minha obrigação cuidar dos filhos dos outros. Que egoísmo. Só pensa em você. Sempre foi assim. A filha do meio é a mais fria, eu sempre disse. Mãe, eu só estou dizendo que quero descansar. Isso é muito triste. A gente se junta para se apoiar, e você prefere ler livro. Prefiro, sim. Principalmente porque livro não grita, não vomita e não corre com areia no pé. Ela desligou. No dia seguinte, chegou um áudio de 2 minutos e meio no grupo da família. Era a voz da minha irmã, indignada. No fundo, o som de uma criança chorando. Olha, eu não vou nem comentar o absurdo que é você negar ajuda à sua própria família. A gente sempre te incluiu em tudo, mesmo você sendo diferente, e agora que a gente precisa de você, você simplesmente diz o não? Que tipo de tia faz isso? A resposta estava na ponta da língua: a tia que tem amor próprio. Mas não escrevi. Apenas reagi com um emoji de polegar para cima. Silenciosa e debochada, como sempre preferi ser. Parti na manhã seguinte com minha mochila leve, minha garrafa de água com infusão de limão e minha alma em paz. Enquanto os outros chegavam de vans lotadas, cheias de malas, brinquedos infláveis e crianças penduradas como mochilas vivas, eu cheguei de carro, sozinha, ouvindo bossa nova e com o sorriso de quem não tem ninguém para acordar às 5 da manhã pedindo cereal. Na casa da tia Darlene, que, aliás, nunca está presente, porque passa metade do ano em cruzeiros, havia lugar para todos. Eu me instalei no quarto do fundo, o único com rede, e pendurei um cartaz feito por mim mesma na porta. Não perturbe. Pessoas sem filhos descansando. Parecia um aviso simples e direto. Mas nada é simples e direto quando envolve minha família. Na primeira noite, houve uma reunião na varanda. Eu fui convidada, claro. Mas quando percebi que era sobre dividir tarefas com amor e colaboração, fingi estar passando mal com azeitonas vencidas e me tranquei no quarto com um bom episódio de documentário sobre tubarões. Ironias do destino. No terceiro dia, algo estranho aconteceu.
Acordei com o silêncio. Sim, o silêncio. Não havia gritos. Não havia choros. Não havia som de colher caindo, brinquedo batendo, adulto gritando tira isso da boca. Abri a porta devagar. Na sala, nada. Na cozinha, um bilhete colado na geladeira com um imã de peixinho. Tivemos que sair para um passeio rápido. As crianças estão aí. Beijos. Assinado, mamãe, papai, Natália, Leandro e o resto do clã. Eu ri. Primeiro, uma risada baixa. Depois, uma gargalhada crescente. Aquilo era o auge do descaramento. Me deixaram ali com 5 crianças, sem aviso, como se eu fosse uma creche emergencial do governo. Mas, em vez de gritar, reclamar ou espernear, eu apenas peguei minha sacola de praia, passei protetor solar, coloquei óculos escuros e desci para o quiosque. Sim, eu fui. Antes de sair, claro, deixei a porta destrancada e a geladeira aberta com um post-it em cada pote, alimento perecível. Vida é escolha. As crianças estavam brincando sozinhas na areia. Algumas se batendo com baldes, outras construindo castelos com técnica duvidosa. Fiquei observando de longe. E então, como quem comenta o tempo, me aproximei do quiosque e disse casualmente ao atendente: essas crianças estão sozinhas ali desde cedo, não vi nenhum responsável. Estranho, né? O rapaz olhou para a areia, depois para mim. Depois, franziu a testa. São seus filhos? Não. Nem de longe, respondi, pegando um cocô gelado. 10 minutos depois, uma senhora com colete azul e rádio preso à cintura apareceu. Em seguida, uma viatura. E foi aí que minhas férias começaram de verdade. O som das ondas batendo era interrompido ocasionalmente pelas risadas descompassadas das crianças. Elas ainda estavam ali, empilhando areia e fazendo buracos tão fundos que quase dava para enterrar o bom senso da minha família inteira de uma vez. Eu observava de longe, tranquila, tomando meu cocô como se fosse um drink premiado. Quando a senhora do colete azul se aproximou das crianças, confesso, senti uma pontinha de culpa. Minúscula, microscópica, quase poética. Mas ela evaporou assim que me lembrei de que me abandonaram ali sem aviso, como se eu fosse um poste com GPS e fraldas na mochila. A agente, cujo crachá dizia Marta, Conselho Tutelar, foi firme. Agachou-se para falar com as crianças e anotou tudo em um bloquinho. Um dos meninos apontou para mim, provavelmente dizendo: a tia tá ali. Eu sorri e acenei, educadamente. Marta se levantou e caminhou em minha direção. Não correndo. Mas com o tipo de andar que só uma pessoa que lida com pais irresponsáveis desenvolve, determinado, calmo e com um leve toque de julgamento moral. Boa tarde, disse ela, tirando os óculos escuros. A senhora é responsável por aquelas crianças? Dei um gole no meu cocô e respondi com a sinceridade mais pura que já habitou minha alma. De forma alguma. Ela estreitou os olhos, desconfiada. Elas disseram que estão com a tia. E estão. Tecnicamente, sou a tia. Legalmente, sou a tia. Mas no contrato de hoje, minha senhora, estou de férias. Marta franziu a testa, e antes que ela dissesse qualquer coisa, eu completei. Elas foram deixadas comigo sem autorização, sem conversa, sem aviso. Recebi um bilhete na geladeira e o dom da responsabilidade coletiva. Não aceitei. Simples assim. Ela deu um leve suspiro, mas não o de alguém cansada de mim. Era o suspiro de alguém que já tinha visto aquilo antes. A senhora tem o número dos pais? Tenho. Aliás, posso te passar o grupo da família. Vai te poupar tempo e te render boas histórias. Passados alguns minutos, ela fez a ligação. Primeiro, para Natália. Chamou. Chamou. Ninguém atendeu. Depois, Leandro. Mesma coisa. No Viva Voz, ouvimos a caixa postal, oiê. Se for urgente, manda mensagem. Beijos. Marta desligou. Inacreditável, disse ela. E você sabe onde eles foram? Última vez que os vi, estavam saindo com uma churrasqueira portátil e muito entusiasmo.
Pode apostar que estão fazendo churrasco em alguma praia vizinha, fingindo que não têm filhos. Clássico. Ela chamou a viatura, que já estava se aproximando. Os policiais desceram com um bloquinho e olharam para mim com aquela expressão de lá vem história. Tudo certo? Perguntou o mais velho, com cara de quem já perdeu a fé na humanidade faz tempo. Tudo certo, sim. Só estou aqui tomando meu cocô. Aquelas crianças foram deixadas na minha companhia sem aviso, e como não sou responsável legal, preferi avisar alguém com crachá de verdade. A senhora quer registrar ocorrência? Eu ri. Sério. Ri mesmo. Se eu fosse registrar ocorrência por abandono emocional e delegação forçada de função, eu ia precisar de 10 cartórios e 3 copos de vinho. O policial também riu. Marta, não. Vamos levar as crianças até o posto de apoio, disse ela. Quando os pais aparecerem, vamos conversar com eles. E pode deixar que vai constar no relatório. Assenti, tranquila. Vi as crianças entrarem na viatura, animadas, achando que aquilo era parte de uma excursão divertida. Um deles chegou a gritar, Tia Aya. A gente vai andar de carro de polícia, e acenou com uma empolgação que só alguém sem noção do perigo pode ter. Assim que a viatura partiu, o silêncio voltou. E então eu fiz o impensável, pedi uma caipirinha. O atendente do quiosque, que até então fingia não estar ouvindo nada, olhou para mim como quem finalmente entendia a grandiosidade do momento. Dobrada? Dupla. E capricha no limão. Estou precisando de vitamina C para a alma. A tarde passou tranquila. Mergulhei no mar, estendi minha canga na areia, li um livro que falava sobre autoconhecimento e dei boas risadas sozinha. Pela primeira vez em anos, senti que eu realmente tinha controle da minha vida. Não precisava provar nada para ninguém, nem carregar ninguém nos braços por obrigação. Mas como nada na minha vida permanece calmo por muito tempo, o grupo da família explodiu à noite. Primeiro, um áudio da Natália. Pelo amor de Deus, o que você fez com os meus filhos? Eles foram parar no conselho tutelar? Como você pôde? Sua insensível. Logo em seguida, Leandro. Você está doida? Meus filhos me ligaram dizendo que estavam com a polícia. Você é maluca? Vai se arrepender disso. Depois veio a cereja do bolo, minha mãe, com aquele tom de novela das 6. Isabela, eu te criei com tanto amor. E é assim que você retribui? Chamando a polícia para os próprios sobrinhos? Meu coração está despedaçado. Você nunca mais vai olhar na cara da sua família com orgulho. Foi difícil segurar a gargalhada. Respondi com calma. Oi, gente. Eu só estava de férias. Vocês que sumiram. As crianças foram bem cuidadas. Agora, aproveitem o churrasco. Beijos. A resposta? Silêncio. Delicioso, acolhedor e merecido silêncio. Naquela noite, dormi com a brisa do mar embalando meu sono e o barulho das ondas como trilha sonora. Pela primeira vez em anos, eu sabia que não precisava carregar ninguém além de mim mesma. E que, sinceramente, às vezes, a melhor maneira de se fazer ouvir é deixar que o mundo escute o barulho do seu silêncio. E a viagem ainda estava só começando. Na manhã seguinte, acordei com o som de uma buzina insistente. Daquelas que parecem ter sido feitas especificamente para acordar recém-nascidos, vizinhos distantes e pessoas que ousam dormir em paz. Levantei, ainda de pijama, caminhei até a varanda da casa e dei de cara com a cena mais patética que eu poderia imaginar, minha família inteira, reunida na calçada, como uma versão tropical dos Trapalhões. Natália, descabelada, segurava uma garrafa d'água e uma lanterna. Leandro falava com alguém ao celular e gesticulava como se estivesse tentando coordenar o resgate de reféns. Minha mãe abanava o rosto, ofegante, como se tivesse acabado de correr a São Silvestre. E meu pai, bem, ele estava com um chapéu de palha e óculos de sol, completamente perdido, como sempre. Quando me viram, o silêncio caiu. Dramático, pesado, acusador. Eu podia ouvir as engrenagens do julgamento moral girando por trás dos olhos de cada um deles. Natália foi a primeira a avançar. Você sabe o que fez? Bom dia, Natália. Dormiu bem? Não.
Meus filhos passaram a noite no posto de apoio, chorando. Ah, é mesmo? Pois eles estavam rindo quando entraram na viatura. Aparentemente, a parte do chorar só começou quando vocês apareceram. Você chamou a polícia. Gritou Leandro, como se eu tivesse ligado para a SWAT. Eu? Não chamei ninguém. Só comentei com o quiosque que tinha 5 crianças sozinhas na areia. O mundo fez o resto. Vocês sabiam que existe um troço chamado responsabilidade legal? Você foi cruel. Esbravejou minha mãe. As crianças são inocentes. Justamente por isso. Elas não deveriam ser largadas como sacos de batata para uma tia em férias. Ou será que isso é novidade? Eles estavam prontos para continuar o ataque, mas eu levantei a mão e respirei fundo. Vamos simplificar. Vocês me deixaram com as crianças. Sem conversa, sem aviso, sem acordo. Acharam que eu ia aceitar porque, bem, sou a sozinha. Erraram. A culpa não é minha se a polícia levou a sério o abandono. Isso vai ter consequências, sibilou minha mãe, como se fosse a vilã de uma novela mexicana. Vai sim, concordei. Eu vou continuar tirando férias. Vocês, pelo visto, vão começar a frequentar conselhos de pais irresponsáveis. Cada um com suas consequências. Eles me olharam como se eu tivesse cuspido veneno. Eu sorri como quem acabou de aplicar o melhor hidratante da vida. E então, algo inesperado aconteceu, eles se viraram, e foram embora. Sem pedir desculpas. Sem reconhecer erro algum. Apenas sumiram da calçada como se eu tivesse lançado um feitiço de dispersão. Fiquei ali, parada, observando a poeira baixa que se ergueu com a partida do carro. E naquele momento, senti um tipo estranho de alívio. Um tipo de liberdade que, por muito tempo, eu nem sabia que desejava. Passei o resto da manhã organizando minhas coisas. Voltei para a praia, reencontrei Marta, agente do conselho tutelar, e a cumprimentei com um aceno simpático. Seus parentes vieram buscar as crianças, né? Perguntou ela, tomando um mate gelado. Vieram, sim. E levaram toda a energia negativa com eles. Ela riu. Se todas as tias fossem como você, a gente teria menos trabalho. Sabem se impor. Eu demorei muito tempo para entender isso, Marta. Que dizer é não também é amor? Amor próprio. Marta deu um brinde simbólico com um copo dela e disse: Pode tatuar isso nas costas. No fim da tarde, participei de uma roda de samba que estava acontecendo na areia. Toquei um pandeiro que mal sabia usar, dancei com turistas que provavelmente confundiram meu nome 3 vezes e dei risada até perder a noção do tempo. Foi a primeira vez em muitos anos que me senti parte de alguma coisa que não envolvia cumprir papel de suporte emocional da família. Mas a calmaria durou pouco. Na manhã seguinte, bateram na porta. Não era família. Era algo ainda mais cômico, um entregador, com uma caixa enorme, de isopor. Em cima, colado com fita crepe, estava um bilhete escrito com letra apressada. Como você parece não se importar com nada, pelo menos cuida das crianças enquanto a gente se reorganiza. Devemos voltar só no fim da semana. Tenta não chamar a polícia dessa vez. Natália e Leandro. Eu abri a caixa. Lá estavam 5 marmitas, sucos de caixinha, repelente, protetor solar, e um saco com brinquedos de praia. Era um kit babá de emergência. Fiquei parada por 2 minutos. Então, dei meia volta, peguei meu celular, entrei no aplicativo de entrega e pedi 2 hambúrgueres para mim. Eu merecia. Porque se eles achavam que podiam me manipular com marmita de frango desfiado e suco de uva, estavam muito enganados. Sentei na varanda, abri meu caderno de anotações e escrevi, como num diário. Data, dia 4 das minhas férias. Família, ainda sem noção. Progresso, comecei a aprender a ignorar com arte. A casa estava em silêncio, e eu estava decidida. Se aquelas crianças aparecessem de novo ali, eu as encaminharia diretamente para um lugar seguro. Eu não seria cúmplice da irresponsabilidade de ninguém. Eu era a tia, não a cúmplice. E assim, com repelente na prateleira e deboche no coração, minhas férias continuaram.
porque se tem uma coisa que aprendi é que não existe drama que não possa ser amenizado com uma boa dose de ironia e um copo de suco bem gelado. Naquela mesma tarde, decidi que não perderia mais um segundo sequer da minha sanidade tentando entender minha família. Era como tentar secar o mar com toalha de rosto, inútil, cansativo e só gerava frustração. Então, eu fiz o que qualquer mulher sensata faria. Coloquei meu biquíni mais bonito, amarrei um lenço na cabeça, passei protetor solar até no espírito e fui até a sorveteria da esquina. Pedi uma casquinha de pistache com flocos e me sentei em frente ao mar, onde nenhuma criança gritava meu nome e ninguém me chamava de egoísta por escolher a paz em vez do sacrifício. Foi ali, entre uma lambida e outra, que ouvi um som familiar, o choro de uma criança. Meu corpo gelou. Olhei para os lados, e lá estavam eles, os 5 sobrinhos. Novamente. Caminhando pela areia como se nada tivesse acontecido. Um deles vinha com a camiseta virada ao avesso e o mais novo segurava uma sacola plástica como se fosse um animal de estimação. E, claro, nenhum adulto por perto. Eu não corri. Eu não gritei. Eu apenas levantei calmamente, finalizei meu sorvete com dignidade, limpei as mãos com um lencinho e fui até eles. Oi? Tia Aya! Gritaram em coro. De onde vocês vieram? Mamãe disse pra gente vir brincar. Que você estaria aqui. Claro. Ela não veio, mas mandou as crianças. Elas sabiam o caminho como se já estivessem treinadas para me localizar por GPS emocional. E ela disse mais alguma coisa. Que você ia cuidar da gente melhor que ela, disse o do meio, com sinceridade cruel. Ah, o veneno da Natália pingando até pela boca das crias. E vocês estão com fome? Todos assentiram com a cabeça. Eu respirei fundo. Puxei o celular. Abri novamente o aplicativo de entregas. E pedi 5 hambúrgueres infantis, com brindes inclusos. Eles se sentaram na areia e, por um momento, eu olhei para aquele pequeno bando e percebi algo: não era culpa deles. Eram apenas crianças. Confusas, perdidas, entregues ao improviso da irresponsabilidade dos pais. Eles eram os satélites, orbitando uma família que não tinha centro. Então, quando os lanches chegaram, eu servi como se estivesse num piquenique de paz. Eles comeram felizes. Riram. Contaram piadas sem sentido. Um deles me deu uma pulseira feita de barbante molhado. E, pela primeira vez, eu entendi. Talvez meu papel naquela família fosse justamente mostrar o limite. Ser a linha que ninguém mais traçava. A primeira a dizer não, mesmo quando todos fingiam que era sim. Mas ainda assim, eu tinha um plano. Depois de alimentá-los e colocá-los debaixo do guarda-sol, peguei o celular e liguei para um número que só uso em casos de emergência, Tia Marlene. Tia Marlene é daquelas figuras míticas da família. Viveu 30 anos na Suíça, voltou cheia de sabedoria e sotaque confuso. Ninguém a confronta porque ela fala com a autoridade de quem já usou tamancos de madeira na neve. Isa? Meu Deus, quanto tempo! Que voz maravilhosa! Está tudo bem? Tia, preciso de ajuda. Mas não é com dinheiro. É com estratégia. Expliquei a situação. Em detalhes. Sem poupar ironia. Ela ouviu tudo em silêncio. No final, disse: Eu estou chegando. Não se preocupe. Levo reforços. Ela desligou. E eu sorri. No fim da tarde, enquanto as crianças dormiam na sombra com os brinquedos espalhados ao redor, ouvi uma buzina delicada. Era ela. Tia Marlene. Vestida com um conjunto floral e óculos de sol enormes. Ao lado dela, um senhor muito magro e sorridente, chamado Ernesto, aparentemente, um vizinho viúvo e muito prestativo. Ela desceu do carro com a leveza de quem já viu o mundo e agora ri de tudo. Mostre-me as crias, disse ela, como se fosse uma investigadora do FBI. Levei-a até o quintal. Ela olhou para as crianças, fez carinho na cabeça de um deles e comentou: Pobres anjinhos sem culpa. E pais que acham que a tia solteira é babá vitalícia. Já vi esse filme na Europa. O nome é a chantagem emocional disfarçada de tradição familiar. Eu ri alto. Exato. E o roteiro é sempre igual.
Eu recuso, sou a má. Eu ajudo, ninguém agradece. Ernesto, o senhor simpático, se aproximou e disse: Quer que eu fique vigiando enquanto vocês saem para conversar? Ernesto, você é um anjo. Fomos até a varanda, e tia Marlene, com sua calma estratégica, disse: Escute, Isa. Você precisa sair daqui amanhã. Sem aviso. Sem conversa. Você vai para o hotel que eu reservo, e eles que se virem com as consequências. Mas antes, vamos dar uma liçãozinha de leve. Meus olhos brilharam. O que você tem em mente? O velho truque da ausência. A falta bem calculada. Nada assusta mais gente controladora do que perceber que você foi embora, e não avisou. Isso é cruel, tia. É sofisticado. E educativo. Na manhã seguinte, deixamos um bilhete no portão. As crianças estão bem. Com Ernesto. Estou onde sempre deveria estar, em paz. Favor não procurar. Fomos embora. Eu, Marlene e 2 malas. Ernesto ficou com as crianças. E eu fui para um hotel com vista para o mar, uma piscina térmica e um cardápio sem nuggets. Meu celular explodiu depois de 2 horas. Ligações, mensagens, áudios, vídeos das crianças chorando, dramatizações premiadas. Eu ignorei tudo. No fim da tarde, enviei apenas uma mensagem curta no grupo da família. Cuidem dos filhos que colocaram no mundo. Eu já estou cuidando da única pessoa que me foi confiada, eu mesma. Silêncio. De novo. Mas dessa vez, cheio de medo. Eu podia sentir o pânico nas entrelinhas. E pela primeira vez na vida, era minha ausência que fazia barulho. O hotel era um paraíso escondido atrás de coqueiros altos e silêncio absoluto. Nada de choros. Nada de brinquedos espalhados. Nada de vozes reclamando que o suco não está gelado o suficiente ou esse arroz está encostando no feijão. Ali, o único som era o das ondas e da minha própria respiração, pela primeira vez sem interrupções emocionais. No segundo dia, pedi café na varanda e fiquei observando os barcos. Respirei fundo. Pela primeira vez, senti que tudo aquilo, toda a confusão, o abandono disfarçado de ajuda, as acusações de egoísmo, tinha sido uma bênção. Um divisor de águas. Tia Marlene me observava com um sorriso de canto de boca. Você está diferente, Isa. Está com cara de quem parou de pedir permissão para existir. Estou com cara de quem entendeu que ser solteira não é sinal de disponibilidade permanente. Ela riu, tomou um gole de chá de hibisco e disse: Está pronta para a cena final? Pronta. Mas sem plateia. Quero que sintam a minha ausência até o último segundo. E foi exatamente isso que fiz. Enquanto minha família fervia no grupo do WhatsApp, cada mensagem mais desesperada que a anterior, eu me inscrevi em uma aula de stand-up paddle, agendei massagem relaxante e escrevi em meu caderno. Data: fim das férias. Crescimento: irreversível. Status: indomável. Recebi áudios dos meus sobrinhos pedindo para voltar. Tia Aya, vem brincar. Recebi vídeos da minha mãe fazendo aquela cara trágica que ela usa quando a novela favorita é cancelada. Recebi até um pedido de desculpas mal redigido da Natália, dizendo que eu talvez não tenha exagerado. Ignorei todos. Silêncio é a resposta. E minha ausência, naquela altura, era a aula que eles nunca tiveram. Mas, como todo clã desorganizado, eles não sabiam perder. Na manhã do 6º dia, chegaram até o hotel. Sim, eles descobriram onde eu estava. Talvez pelo GPS de alguma criança, talvez por rastrear minhas últimas fotos do Instagram que, aliás, estavam legendadas com frases como finalmente sozinha. Finalmente em paz. Fui avisada pela recepção. Dona Isabela, há um grupo querendo falar com a senhora. Dizem ser sua família. Eles têm reserva? Não, senhora. Então, avise que hóspedes precisam de silêncio. E se persistirem, podem chamar a segurança. Ou o mesmo conselho tutelar que os conhece tão bem. Desliguei o telefone com a serenidade de quem terminou uma ópera e não pretende cantar bis. 3 horas depois, uma carta foi deixada na recepção. Escrita à mão.
Com letra tremida. Assinada por minha mãe. Querida Isabela. Viemos dizer que sentimos muito. Que a família precisa de você. Que talvez tenhamos sido duros. Mas você é uma parte importante do nosso mundo. Venha jantar conosco. Vamos conversar. Tive que rir. Não por maldade. Mas porque era cômico. Depois de tanto caos, chantagem e abandono, eles queriam jantar. Talvez achassem que arroz com farofa fosse resolver anos de manipulação emocional. Mas ali estava a armadilha: aceitar esse convite seria resetar tudo. Reiniciar o ciclo. Deixar que tudo voltasse ao normal. E eu não queria o normal. Eu queria o novo. O meu novo. Então escrevi uma resposta. E pedi para ser entregue por tia Marlene, que, claro, se ofereceu com o entusiasmo de quem esperava por esse momento desde o capítulo 1. Querida família. Eu não sou a babá oficial, o braço extra, a solteira disponível, ou ela não tem filhos então pode ajudar. Eu sou Isabela. E Isabela decidiu que, a partir de agora, só aceita convites que venham com respeito. Desejo um ótimo jantar. Eu, por aqui, já pedi a sobremesa. Foi entregue em mãos. Segundo tia Marlene, minha mãe desabou como uma personagem de novela. Leandro tentou justificar tudo com o estávamos cansados. Natália chorou, claro, sempre chora quando não consegue o que quer. E meu pai? Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, o silêncio dele não era passivo. Era constrangido. Finalmente, talvez, ele tivesse percebido a dimensão do estrago. Do hotel, viu o carro deles indo embora pela estrada litorânea. Devagar, sem buzinas. Como quem vai embora de um funeral. O funeral da comodidade. Na última noite, sentei à beira-mar com um copo de vinho branco e o som das ondas como trilha sonora. E escrevi minha última anotação de férias. Data, dia final. Aprendizado, a paz tem preço. Mas é mais barata que o desgaste emocional de fingir que está tudo bem quando não está. Estou livre. Não por falta de laços. Mas porque escolhi cortar os que me prendiam em vez de sustentar os que me sufocavam. Voltei para casa no dia seguinte. Sem avisar ninguém. Sem drama. Sem dar satisfações. E logo na porta, vi algo que me fez sorrir. Uma sacola com brinquedos esquecidos, um chinelo de criança, um protetor solar vencido. As sobras da antiga Isa. Joguei tudo no lixo. Porque agora, quem sobra, sou eu. E sobra em mim o que nunca deixaram eu ser, inteira. Fim.